assento, por gentileza. Pega a Bíblia aí nas mãos aí nessa hora, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Já convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, queridos. Estaremos mencionando a palavra do Senhor nessa noite, aprendendo com Jesus Cristo. Tá? O Senhor Jesus vem nos ensinando muitas coisas e nós queremos sair daqui edificados na palavra do Senhor. O tema da mensagem hoje é vencendo o mal pela palavra. Amém? Amém. Pode repetir comigo, diga vencendo o mal pela palavra. Glórias a Deus. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, nós estaremos mencionando uma passagem que é muito conhecida. É a passagem que fala a respeito da tentação que Jesus sofreu no deserto. A tentação de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos conjecturar a respeito de alguns ensinos que há nesse texto para nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo nos ensina pela palavra, também nos evangelhos, que pelo nome dele, é um nome que tem autoridade, nós somos capazes de expulsarmos espíritos ruins. Amém? Amém? Em nome de Jesus, não é verdade? E os espíritos ruins têm que sair em nome de Jesus. Mas se você disser assim, em nome de Robson Cardoso, o espírito vai sair? Não. De jeito nenhum. Porque esse nome não tem poder. Amém? Amém. No nome de Maria José, vai sair? Não. Não vai sair. No nome de Elisângela, vai sair? Jamais. De jeito nenhum. Não. O espírito maligno tem que sair no nome de quem? Jesus. De Jesus. Com a autoridade que há no nome de Jesus, o espírito maligno ele precisa sair. Amém? Amém? E aí parte do princípio que nós temos que crer nisso. Nós temos que ter fé nisso. Nós temos que acreditar que esse nome é poderoso e que no momento que nós determinarmos que o demônio saia, ele vai sair a partir do momento que eu creio. Porque a Bíblia diz que eu tenho que crer sem duvidar. Quando há dúvida, aí existe um grande problema. Não é? Porque o inimigo ele vai ficar assim, mas ele nem acredita tanto. E vai ficar ali uma guerra espiritual. Então, para que a gente possa expulsar o mal no nome de Jesus, precisa ter fé. Precisa crer. Amém. E crer sem duvidar. Amém até aí? Amém. Só que Jesus ele é tão maravilhoso que ele vem nos ensinando uma outra forma de expulsar os espíritos malignos. Que incrível! Uma outra forma, pastor? Uma outra forma. Em que nós venceremos os espíritos do mal. Então nós já aprendemos com Jesus que a gente vence o espírito do mal a partir do nome de Jesus. O texto aqui que nós faremos a leitura a respeito da tentação de Jesus, diz assim, capítulo 4, a partir do versículo 1 do Evangelho de Mateus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo é um espírito maligno, sim ou não? Sim. O versículo 2 diz assim, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Quem sentiria fome depois de jejuar 40 dias e 40 noites? Quem já jejuou aqui 40 dias e 40 noites? Pelo menos já jejuou 40 dias. Pelo menos já jejuou 40 noites. Todo mundo acorda de madrugada para comer? Bem, se você não acordou de madrugada para comer, você jejuou 40 noites. Não é verdade? O problema é que jejuou inconscientemente, porque deveria estar acordado, fazendo vigília. Né? O que acontece é que Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. Não é brincadeira não, queridos. Jejuar 40 dias e 40 noites. Eu nem sei se é possível a estrutura humana, definitivamente humana,
tá? Suportar esse tempo todo de jejum. Tá? Acredita-se que aquelas pessoas lá da Ásia, alguns monges budistas são capazes disso, tá? E algumas pessoas da Índia também, aqueles que se dedicam às meditações indianas, né? Alguns famosos, conhecidos como faquis, não sei se você já ouviu esse termo, pessoas que são capazes de entrar num transe tão profundo, queridos, que em alguns casos o seu coração para de bater. Não sei se vocês já ouviram a respeito, mas existem casos de pessoas, de indianos, que conseguem parar de bater o seu coração, ser dado como morto e depois voltar a viver. A partir de algumas técnicas aí que eu desconheço profundamente a esse nível, né? O que acontece, queridos, é que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Quando é que Jesus foi tentado? No começo do jejum? Não. Durante o jejum? Quando Jesus foi tentado? Quando terminou o jejum. Quando terminou o jejum, ele não foi direto comer. Porque quando terminou o jejum, ele sentiu fome e aí começou a tentação. Então Jesus continuou no jejum para vencer a tentação. O fato é que no versículo 3 diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ora, Jesus está com fome. E agora o tentador chega e sugere para que Jesus, ao olhar aquelas pedras, as pedras lá, tá, dos desertos, tá, da Palestina, são pedras que se parecem com pão. Já viu aquelas pedras de cachoeira? Aquelas pedras redondinhas que parecem aquelas broazinhas? Pois é, aquelas pedras têm a aparência de pão. E agora o tentador disse para Jesus assim: olha, se tu és filho de Deus, ele está colocando agora, há uma dúvida, né? Se Jesus é filho de Deus. Jesus tinha a convicção de que era filho de Deus, sim ou não? Mas agora o tentador, ele começa uma tentação, tá? A partir do princípio da autoestima. Olha onde o tentador vai querer mexer: na autoestima de Jesus. Nós estamos entrando agora no âmbito de uma guerra que não é espiritual. Nós estamos entrando no âmbito de uma guerra, tá, que ela é filosófica. É a partir do conhecimento e da capacidade de nós apresentarmos aquilo que nós conhecemos. O tentador diz para Jesus: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Sabe o que o tentador está fazendo aqui? É como se alguém chegasse perto de você e dissesse assim: olha, irmã Elisângela, sabe mesmo fazer sobrancelha? Olha, será que tu sabe mesmo fazer sobrancelha? Quem está entendendo a intenção do tentador? E aí isso vai mexer na estima, não é? E aí o que vai acontecer? Nós vamos dar a resposta como homens. Assim, a Elisângela provavelmente responderia assim: eu me garanto, viu? Responderia assim ou não? Sim. Eu me garanto. Tá pensando o quê? Eu trabalho com isso há tantos anos. Aí no centro de Fortaleza todo mundo me conhece. Não seria essa a resposta de uma pessoa, de um ser humano? Alguém poderia chegar assim para o diácono Paulo Sá e dizer assim: você conhecer as ruas de Fortaleza? Eu duvido muito que você conheça as ruas de Fortaleza, porque todo mundo sabe que o irmão Paulo Sarto trabalha no trânsito aí, né? Dirigindo, circulando aí as ruas aí. E aí o irmão Paulo Sarto poderia responder da seguinte forma: tu não sabe de nada, rapaz. Eu passo um dia nessas ruas aqui. Eu ando para cima e para baixo. Diga o nome de uma rua que eu vou te dizer onde é.
humanos seríamos facilmente afetados por uma pessoa que vem e mexe no nosso ego. Sim ou não? Sim. Alguém poderia chegar para a diaconisa Maria José e dizer assim: a senhora Richelieu, duvido muito que a senhora faça um Richelieu bonito. Eu duvido muito. Aí a diaconisa poderia responder assim: olha meu filho, olha minha filha, vai lá na loja tal da Monsenhor Tabosa e pergunta lá se eu sei fazer Richelieu ou não. Quem entende aonde que o sem vergonha do capiroto, chifrudo, rabudo, está querendo mexer com Jesus? Na autoestima de Jesus. Na autoestima. Alguém poderia chegar, né, para a nossa irmã evangelista Ana e falar assim: din-din, gourmet, duvido que seja gostoso. A irmã Ana ia pegar: venha cá, você vai sentar aí e vai experimentar para saber se é bom ou se não é mesmo. Entende que nós como homens nos comportaríamos de uma forma diferente? Jesus nesse texto está querendo ensinar para a gente como nós vamos vencer valores, queridos, que são impostos para a gente para debilitar a nossa estima, para debilitar o nosso ego, a nossa capacidade de sermos convictos do que fazemos. Ora, eu já vivenciei isso muito. Muitas pessoas já chegaram para mim dizendo: você não tem condições, tá, de administrar uma igreja. Já chegaram para mim falando sobre isso. Teve uma pessoa que fez parte do projeto Semear, quando nós só tínhamos um núcleo, ali, na Gonçalves, na Nogueira Cioli, e essa pessoa se levantou quando eu falei assim: nós vamos expandir a obra e nós vamos abrir congregações em todo o Ceará. Nós só tínhamos uma única congregação, nós vivíamos com muitas dificuldades financeiras, o projeto Semear estava em processo de desenvolvimento, amém? Muitos de vocês não estavam aqui, e determinada pessoa, que eu não vou dizer o nome, aí não vou dizer mesmo, virou no púlpito, se levantou e disse assim: o quê? Abrir congregações? Mas o projeto Semear nem tem uma catedral aqui em Fortaleza. Entende que Deus colocando no nosso coração um propósito e o diabo levantando pessoas para poder abater a nossa estima, colocando dúvidas se nós somos capazes ou não? O que o tentador quis fazer com Jesus, dizendo assim: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus poderia dizer assim: o quê? Rapaz, peraí, e determinar ali, ó, se transformem em pães, pedra. Se transformariam? Sim. Porque ele é o próprio Deus. Mas Jesus se comportou assim? Não. Jesus não fez a vontade de Satanás. Sabe por quê? Porque ele queria nos dar um ensino. Olha como Jesus responde ao tentador, versículo 4. Jesus, porém, respondeu. E ele respondeu dizendo: está escrito. Você está entendendo que Jesus não foi na onda do tentador? Mas Jesus foi lá no conhecimento bíblico. Ora, Jesus poderia dizer assim: sai tentador, sai Satanás. E ele iria embora? Sim. Porque o nome dele tem poder. O que aconteceu com o endemoniado gadareno? O endemoniado gadareno, ele estava endemoniado não só por um demônio, mas era uma casta de demônio. Eles tiveram que sair, porque Jesus ordenou. O tentador teria que ir embora? Sim. Mas Jesus não mandou o tentador embora para nos dar um ensinamento que nós temos como expulsar os espíritos imundos pelo nome de Jesus, mas temos como expulsar o espírito imundo a partir do nosso conhecimento da palavra. E Jesus agora diz assim: olha, está escrito, tentador, e ele diz o que está escrito da seguinte forma: nem só de pão viverá o homem. Olha, ele estava jejuando quanto tempo? 40 dias, 40 noites. Já tinha terminado o jejum? Já. Mas ele continuava jejuando? Sim. Ele não comeu nada. O acusador sabia que ele estava com fome? Demais. E vem oferecer para ele, agora, com um argumento peba,
para que ele transforme as pedras em pães e coma porque ele está com fome. E agora Jesus diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Está querendo dizer assim, se eu precisar continuar com o meu jejum, eu continuarei. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pasme. Jesus Cristo recitou um versículo de Deuteronômio capítulo 8 e o verso 3. Jesus recitou o versículo que está em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Jesus não disse nada além do que já estava escrito. Por isso que ele diz, está escrito. O que Jesus menciona para Satanás é um versículo bíblico. O fato é que o diálogo continua. Versículo 5 diz assim, então o diabo o levou à cidade santa. Olha, o diabo o levou à cidade santa. Colocou-o sobre o pináculo do templo, a parte mais alta, né? E lhe disse, se és filho de Deus, de novo, colocando dúvida, né? Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Agora o capiroto sem vergonha usou um versículo bíblico. Ele usou o Salmo 91, verso 12. Não é isso que diz lá no Salmo 91, no verso 12? Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Olha que sem vergonhice no capiroto, ele conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia. E aí o que acontece? Respondeu-lhe Jesus, verso 7. Também está escrito para confrontar. Ele não citou um versículo bíblico? Então Jesus cita outro agora para confrontar. E ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Ele está querendo dizer assim, não me tente, porque eu sou Deus. Eu sou o teu Senhor. Foi eu que te fiz. E fiz pelas ordens que eu determinei pela minha palavra. Olha o que Jesus está dizendo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está na qualidade da segunda pessoa da Trindade, encarnado. Mas Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele diz para Satanás, não venha me tentar, rapaz, porque foi eu que te fiz. Foi eu que te dei a vida. E o conhecimento que você tem, você só tem porque eu te concedi. Entende a autoridade de Jesus? Mas ele ainda assim é sem vergonha. Diga, o diabo é sem vergonha. Por isso que nós temos que ter cuidado com o diabo. Versículo 8 diz, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não era isso que ele sempre quis desde o começo? Não é isso que ele fez com que Eva pecasse e levasse, não é, sobre si o jugo dessa falha, colocando a ideia na cabeça de Eva de que ela poderia ser como Deus, ser igual a Deus. Ele diz, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus diz assim, então Jesus lhe ordenou, versículo 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, Jesus agora recita o terceiro versículo bíblico, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O que ele está dizendo? Satanás, você não é para receber adoração. Você é para ser adorador. A adoração não é para você. A adoração é ao Pai que está no céu. Na verdade, Jesus está dizendo, é a mim mesmo. Não sou eu que tenho que te adorar, Satanás. Você que tem que me adorar, porque você foi feito para adorador. Pasme, queridos. O versículo 7, quando diz,
Não tentarás o Senhor teu Deus, é Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E agora Jesus diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Versículo 11 diz assim, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Como é que Jesus expulsou Satanás? Ele não expulsou Satanás como ele expulsou os demônios que estavam no Gadareno, dando a ordem para que saísse. Jesus está nos ensinando que a partir do conhecimento da palavra, nós podemos vencer Satanás também. Se temos fé para expulsar no nome de Jesus, expulsa no nome de Jesus. Se a tua fé é pouca para que isso aconteça, então seja conhecedor da palavra. Porque quando o diabo vier confrontar você, você vai dizer, está escrito. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. E sabe o que ele vai ter que fazer? Quem está entendendo que nós temos duas formas de expulsar os demônios? O conhecimento Pela fé e o conhecimento. Jesus menciona 3 versículos de Deuteronômio. Para quem não sabe o que significa a palavra Deuteronômio significa repetição das leis. Por que Jesus mencionou Deuteronômio para Satanás? Porque Satanás já conhecia as leis. E Jesus está querendo dizer assim, vou repetir para você aquilo que você já sabe. O diabo conhece a palavra. Mas nós precisamos ser conhecedores para confrontar. Porque ele vai usar a palavra manipuladamente para tentar nos convencer. E nós precisamos usar a palavra como ela é, para que a gente possa vencê-lo. Jesus usou 3 versículos para vencer Satanás. 3 versículos. Existe na Bíblia 31.173 versículos. 31.173. Se você não quiser usar os 3 que Jesus já usou, sobra 31.170 para que a gente vença Satanás. Aleluia. O que falta para a gente vencer Satanás? Diga fé e conhecimento. Diga, se a minha fé não for suficiente, o meu conhecimento será. Mas uma coisa é certa: Satanás bate retirada em nome de Jesus. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.